Guys, let's go study. Last class we talking about many, much, any or some, ok? Nós falamos disso hoje. Present perfect, professor. Exato. Ei, quem chegou aí? O Arthur? Ei, Arthur. Tudo bem com você? Hoje eu não cheguei atrasado, não. Hoje você não chegou atrasado, não. Hoje você chegou cedo. Tem muito tempo que você está esperando aí na porta, não, né? Hã? Tem muito tempo que você está esperando aí, não, né? Não, cheguei agora, faz um minutinho. Hoje não foi preciso sua mãe te chamar lá no meio da rua, não, né, Arthur? Hã? Hoje não foi preciso sua mãe te chamar lá no meio da rua, não, né? Não, tava na rua. Ah. Ok, gente, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, desliga o microfone de vocês, que tá dando microfonia aqui. Tá? E retorno. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, gente, do present perfect. Tá? Nós vamos falar do present perfect. O present perfect, gente, é tido um dos tempos verbais mais difíceis em inglês. Tá? Para quem aprende inglês, é o tempo verbal mais difícil para quem aprende inglês, para quem está estudando inglês, tá? Por quê? Porque exatamente nós não temos o present perfect em português, ok? Present perfect. So, let's go. Aí, durante a aula, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Eu não sei se o YouTube vai aceitar eu colocar esse vídeo. Qualquer coisa eu tiro ele depois, eu faço alguma coisa, mas eu quero mostrar um vídeo para vocês, que essa aula está sendo gravada, aí depois eu vou jogar lá no YouTube, alright? Aí depois eu vou colocar um link lá no Classroom, tá? Dessas aulas no YouTube aí para vocês, tá? E na hora que você acessar lá, o Classroom vai jogar você para aula no YouTube. E como eu vou usar um outro vídeo, pode ser que o YouTube me bloqueie aí, mas a outra não bloqueou não, eu acho que esse aqui também não vai bloquear. Tá? Mesmo porque eu estou usando, eu não estou aproveitando do vídeo, estou falando do vídeo, estou dando uma moral pro vídeo. Então, provavelmente deve dar certo, tá? Mas o vídeo que eu vou mostrar para vocês, gente, é uma explicação, ele até se chama a sua última aula de Present Perfect, por causa da complexidade que é o Present Perfect, tá? Tá ok? Então eu vou explicar um pouquinho, passar um vídeo para vocês e vocês vão entender de uma vez por todas como que usa o present perfect. Tá? Primeiramente, gente, eu vou falar assim, eu vou falar tudo aqui, depois eu passo o vídeo só para reforçar. Right? Present perfect. Present perfect, guys, é um tempo verbal como eu já falei para vocês, não existe esse tempo verbal em português, ok? Não existe esse tempo verbal em português. O present perfect, para a gente montar, vamos primeiro a estrutura. Qual que é a estrutura? Então, anotem aí, ó, structure, a estrutura para o present perfect. Então, vamos colocar aqui, ó, structure. Gente, por favor, perguntem, ok? Se tiver alguma dúvida, viu, Débora? Perguntem, alright? Porque... Seu irmão mandou um oi pra você. Quem? Meu irmão? Ah, manda um oi pra ele. Outro dia eu tava contando com a Sofia não estava lembrando dele aí na porta do CNI, falando pra você entrar rapidão. Olha só, structure. Qual que vai ser a structure do present perfect? Então, para present perfect, nós vamos usar um sujeito, né? Que é o básico que nós usamos, tá? Nós vamos usar um sujeito. Logo após esse sujeito, nós vamos ter aqui, é novo para vocês, nós vamos ter o have ou o has, tá? Ok? Logo após, nós vamos ter o verbo, tá? Só que a partir de agora, gente, esse verbo é no particípio. Ok? Eu vou explicar para vocês o que é esse particípio, tá?
vou falar para vocês o que é esse particípio, alright? No decorrer da explicação. Então, nós vamos ter um verbo no particípio, ok? E depois nós vamos ter o complemento, que é o resto da frase que precisamos ou queremos falar, right? Então, vamos lá. Complemento. Então, vamos lá. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos como sujeito, nós temos... Deixa eu só fazer um negócio aqui melhor para eu aproveitar mais a folha, né? Aí. Então, vamos lá. Então, eu tenho como sujeito, nós temos I, ok? You, aquele negócio que nós já sabemos, right? You, he, she, it, e por aí vai. Todo mundo já sabe o resto, né? They. Ok? Então, esse é o nosso... esta é a nossa estrutura, right? You. Quem tá aqui do outro lado? Quem que é esse aqui? Esse do Pinóquio aqui? Vou compartilhar a tela com você, ou Pinóquio, porque você não tá vendo nada, não. Temos um Pinóquio aqui, gente, ó. E aí, agora tá vendo a tela? Quem que é? Who? Quem é? Raíssa? É a Raíssa que é, né? Tá me ouvindo, gente, aí? Sim, tá. Ah, que assumiu lá, não sei. Ok, agora ela já sumiu, ó. De novo. Ok, guys. Então, nós temos aqui os... sujeitos, né? I, you, he, she, it, we, they, pode ser my father, my brother, my car, whatever. Agora, gente, neste tempo verbal, nós vamos usar como auxiliar o have ou o has. Então, para I, nós vamos usar have. Para you, também, nós vamos usar have. Ok? Para he, she e it aqui, obrigatoriamente, nós temos que usar o has, porque é o have na terceira pessoa, tá? Para we também, nós vamos usar have, tá? Para they também, nós vamos usar have. Então, essa estrutura nesse tempo verbal é obrigatório. I have, you have, she has, it has, we have, they have. Tá? Agora, nós vamos... exatamente. I have, you have, she has. Eu pensei que eu tinha esquecido de colocar o has aqui. Mas vamos lá. She has, we have, they have. Right? Ok? Agora, nós vamos ver, gente, o verbo no participle. Right? É o que eu estou falando. Primeira vez, nós estamos falando da estrutura. Primeiramente, nós estamos falando da estrutura. Right? Depois eu vou mostrar para vocês onde aplicar isso aí, como fazer, qual a ideia que passa. Primeiro nós vamos ver a estrutura. Ok, aí agora nós precisamos do verbo no participle. Então vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês uma vez que é o seguinte: os verbos em inglês, eles são classificados em presente, ok? Passado. Toda vez que você for procurar um verbo em inglês, né? Não estão falando aqui em inglês, em português também tem, ok? Nós vamos encontrar esse verbo no presente, no passado e no particípio, que em inglês participle, right? Ok? Então, todos os verbos que nós formos ver, eles são dessa forma. Eles vão ser apresentados para a gente nessa forma. Na forma presente, na forma passado, na forma particípio. Por exemplo, eu tenho que... Vamos pegar o verbo do.
Do. Fazer. Qual que é o passado de fazer, Débora? Me ajuda aí. Débora? De do. Qual que é o passado de do? Ai, eu não sei. Eu fiz. Come on, Débora. Oi? Vamos lá. Eu fiz. Como que eu falo eu fiz? Qual que é o passado? Se alguém... Ai, não sei não lembro. Que isso, gente? Ai... Alguém fala aí, ajuda ela aí. Fala aí, Vitor. I did. Exato! Débora, aqui ó. O passado de do é... Ah, é que eu não tava lembrando. Mas agora você lembrou, né? Agora lembrou dele? Lembrei. Aham. Então, o passado de do é did. Agora, gente, nós vamos ver o particípio, que é done. Agora que vem a treta. Como que é? Agora que vem a treta. Exato. Vem a treta mesmo, Débora? Ó, na verdade, o Vitor. Mas, Débora, olha só. Se antigamente nós tínhamos que gravar o passado do verbo, agora nós vamos ter que gravar também o particípio dele. Tá? Pra gente poder usar, nós podemos usar... né? Tá, aqui ó, pra gente poder usar montar essa frase, eu preciso do particípio. Vocês estão vendo aqui, ó, é verbo no particípio. E o verbo no particípio é essa terceira coluna aqui de verbo, que todas as listas de verbos, se você pegar uma lista de verbo qualquer, se você baixar na internet, olhar lá no seu livro de inglês da escola, você vai ter o verbo nessas três situações: presente, passado e particípio. Nesse tempo verbal, você esquece o presente, esquece o passado e usa os verbos no particípio. Então, temos que gravar de novo o particípio de todos os verbos, tá? Não existe uma regra falando qual que é o particípio daquele verbo, não. A maioria dos verbos regulares, o particípio vai ser a mesma coisa. Por exemplo, quando eu pego aqui o verbo like, tá? O verbo like. Like é o verbo regular. O passado dele é liked. E o particípio também vai ser liked, tá? Que na maioria das vezes, quando o verbo é regular, o particípio e o passado são os mesmos, tá? Ok? Mas alguns verbos, no caso de alguns verbos, o passado é um, o particípio é outro. A exemplo aqui, o do. Passado de do é did. Particípio de do é done. Ok? Agora, o que é o particípio? Particípio, gente, é quando você, gramaticalmente falando, particípio é quando você tem o verbo indica uma ação terminada. Tá? Tipo, feito. Exato. Inclusive, o verbo fazer, é o exemplo de inglês, o verbo fazer em português, ele é irregular. Porque você fala presente, faço, passado, fiz, particípio, feito. Então, para você ver, as três formas diferem-se uma da outra. Então, esse verbo, ele é irregular, tá? No particípio também, right? Então, o particípio é quando você quer falar, o verbo indica uma ação terminada, ok? Feito. Ou seja, para vocês lembrarem aqui, ó, em português, tá, gente? Vou colocar isso aqui, mas eu vou colocar e tirar depois. Isso aí só para vocês anotarem aí. O particípio do verbo, vou colocar isso aqui, anota isso aí rapidão, que eu não vou deixar muito tempo, não. O particípio do verbo, esse aqui é a dica que vocês precisavam. O particípio do verbo é o uso do, ó, coloca aí que eu vou tirar, anota aí que eu vou tirar, ado, ido e edo no final do verbo, tá? No final do verbo, tá? Então, basicamente, ele é esse ado, ido, edo. Por exemplo,
gosta, aí vão lá, vai lá particípio. Então, gostou, aí você vai chegar, pegar aqui no particípio e colocar gostado. Ao ado aqui, ó. Tá? Tecnicamente falando, gramaticalmente falando, é quando o verbo por si só indica uma ação terminada. Okay? Por exemplo, feito é uma ação terminada, a ação não existe mais. Falado é uma ação terminada, não existe mais. Só que para a gente entender bem mesmo, o particípio, gente, é quando você coloca realmente esse ado no final da frase. Gosta, gostado. Ado, ado, todo mundo no seu quadrado. Lembra dessa frescuragem aqui? Então, é isso, essa merda aí. Ok? Então... Saudade de vocês. Ok, então olha só. Então essa terminação ado ou é a terminação ido. Você pega o verbo, por exemplo, permitir. Qual que é o particípio de permitir? Você vai colocar ido no final dele. Então vai ser permitido. Ao ido aqui de novo. Então, isso é um verbo no particípio. Vamos pegar um com com ER, né? Com ER? Tem? Me ajuda aí. Com ER? Tem. Com ER? Tem. Fala aí pra mim, Vitor. Me ajuda aí. Depois eu vou pegar isso aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui, não. Fazer é um verbo irregular. Então, você não vai colocar edo, vai ficar feito. Se bem que, acho que verbos terminados em ER também, a gente olha o ido, né? Alguém tem algum aqui para me ajudar aqui? Como que é? Com ER. Não. O que, Arthur? Ah, não é? ER. Eu ia falar terminado, mas pode deixar. Ia fazer o quê? Mas escrever é um verbo irregular, é escrito. Seria escrito, não escrito. Não escreve. Ok, guys. Então tá, não vou agarrar muito aqui não, senão vai demorar muito tempo aqui. Então, o particípio em português, pra gente entender bem mesmo, é essa terminação que nós temos no verbo ido. Lê aqui, gente, cuidado. Não é indo, ok? Indo é continuous. É present e past continuous. Aqui é ido, não tem sim nem não, tá? É ido, ado, ok? Então, este é o particípio, tá? Ou seja, todos os verbos em inglês e até mesmo em português, né? Ele tem essa forma particípio. É essa forma que nós vamos usar lá no present perfect, tá? Pode pagar aqui, esse trem aqui, esse negócio aqui, eu deixei até de preto aqui, porque eu vou tirar isso aqui, não vou deixar isso aqui não. Isso aqui é só para vocês terem um macete, para vocês saberem o que é o particípio, tá? Ok? Então tirei. Pode deletar isso aqui? Pode, Débora? Pode. Então, foi-se. Ok? Então, voltando aqui, o verbo no particípio é essa terceira coluna. Muitos chamam, gente, tem alguns professores, eu chamo mesmo de particípio. Muitos professores chamam de V3, ok? Ou V3, ou verbo 3, ou terceira variação do verbo. Então, muitos professores chamam isso aqui, ó. Muitos professores fazem aqui, ó. Present, eles chamam de V1, tá? Que é verbo na primeira classificação, na primeira conjugação, tá? E assim vai. O segundo aqui, ó, eles chamam... Eita! O segundo aqui, eles chamam de V2, ok? V2. Nossa, Vitor! Meu Deus do céu! Isso, gente! Vamos usar isso aí, então. Chama de Vitor. V2, né? Nossa, que viagem, né, Arthur?
V2. É V2, né? Vitor, não Vitor. Ok? E esse aqui ele chama de V3. V1, Vitor, V3, né, Vitor? Ok? I want to V2. more. I want to V3. Uai, pode fazer isso. Ok? Então, muitos gente, professores até, eles chamam esse particípio de V3, que é a terceira variação do verbo. Right? Eu posso falar para vocês que com esse particípio, vocês viram todas as formas existentes do verbo. Não existe mais nenhuma forma. Tá? Essas são todas as formas existentes que o verbo pode ser encontrado em português. Você pode... Mas ela vai ser da mesma forma do... Ok. Aí também. Fala mais um pouquinho mais alto, Vitor, que ninguém tá te ouvindo. Porque, por exemplo, Ah. ela é escrita da mesma forma quando o verbo é regular, da mesma forma do passado, né? Que é o Sim, mais- sim. Na Qua- terceira que é o... Só que quando é que eu vou saber que está no passado e quando está no particípio? É porque, olha só, isso é fácil, Vitor. Boa a sua pergunta aqui, ó. Como vou saber se o verbo está no passado ou se está no particípio? Por causa dessa estrutura aqui, ó. Toda vez que o verbo estiver no particípio, ele vai vir acompanhado de have ou has. Ah, E esse have e esse has, ele é um auxiliar. Então, por exemplo, se eu for falar assim, ó, se eu for colocar o fazer aqui, eu posso colocar ele como do? Não. Eu posso colocar ele como did? Não. Eu tenho que colocar ele como o quê? Done. Como done. Ok? I have done, you have done, she has done, we have done. Tá? Vai ser sempre done. Então, aí eu vou saber que o verbo está no particípio. Tá? A princípio é isso aqui, ó. Entendeu? É porque, pela regra, pela estrutura, o verbo que depois do have, se você colocar o verbo depois do have, e esse verbo não tem to, imagina que eu falo assim, ah tá, mas se eu falar assim, I have to study. Imagina só, I have to study. Aí você vira pra mim e fala assim, tá, professor, mas esse verbo veio depois de study e ele não está no particípio. Não, porque esse to aqui, ó, está indicando que esse verbo está no infinitivo. Agora, se você tirar o to, isso aqui já não existe mais. Agora, se você coloca aí, para ser o present perfect, você tem que colocar o study no particípio. O study é o verbo regular, o particípio dele vai ser a mesma coisa do passado. I have studied. Agora virou um present perfect. Se você falar assim, ó, I have studied, não é tempo verbal nenhum. Está solto, é uma coisa solta. Ninguém sabe o que você falou. Agora, se você colocar o studied, aí você sabe que esse did, ele não está no passado, ele está no particípio. Por que ele está no particípio? Porque ele veio depois de have, ele não é o verbo principal, e ele veio depois de have. Então, esse have joga o verbo para particípio. Você vai saber que o verbo está no particípio quando o verbo é irregular. É regular. Tá bom? Entenderam? como é Oi, pode falar. Mas aí, aquela que você acabou de escrever, I have studied. Aham. Como é que vai ser traduzida aquela frase? Calma que nós vamos falar. Calma só um pouquinho. Espera só um pouquinho que esse era meu trunfo. Sabe? A tradução disso aí é o meu trunfo. Então espera aí. Calma aí que nós vamos ver. Primeiro... Não estraga a surpresa. Não estraga a surpresa. Por isso, gente, é por isso que o present perfect é tido como um dos termos verbais mais difíceis de inglês. Mas o que eu tenho para falar aqui, vocês vão ver. Nossa, você vai virar para mim, eu aposto com você vai virar para mim e falar assim, não, mas o que tem de difícil nisso? Né? Mas é por causa da forma que a gente enxerga o ponto de vista da gente. Então, olha só. Então, nós sabemos que, gente, todos os verbos que vier depois, ou nesse tempo verbal, que vier depois de have ou has, ele tem que estar
no particípio, tá? Ok? Então, primeiramente, o particípio, ele é... Se o verbo for irregular, na maioria das vezes dos verbos irregulares, ele vai diferenciar do verbo no passado. Apesar que nós temos verbos irregulares, gente, que é o mesmo do passado. E nós temos também verbos regulares que no particípio também muda. Ele é uma coisa no presente, uma coisa no passado e outra coisa no particípio. Agora, eu tenho verbos que ele é uma coisa no presente, uma coisa no passado e a mesma coisa no particípio. Sendo regular ou irregulares, tá? Vamos pegar outro verbo aqui, ó, go. Vou perguntando vocês aí, ó. Vão lembrando aí, é bom que nós vamos lembrando. Go. Qual que é o passado de go, galera? Fala aí pra mim. É, Débora, acho que você tava com essa... Me chama, deixa eu falar. Não tava, Débora? Não, é porque... Né, eu sabia, eu tava sabendo. Então quer dizer... sabe o que aconteceu? Você se redimiu daquele primeiro. Se você não soubesse, esse aí também, eu falei, Débora, mas o seu primeiro foi esquecimento mesmo, tá? Perdoada. Ok, então vamos lá. Agora, sabe qual que é o particípio? Alguém sabe qual que é o particípio de go? A mesma coisa? Não. Vai ser gone. Tá? Então ele é uma coisa no presente, ele é outra coisa no passado e ele é outra coisa no particípio. Tá? Vamos dizer que esse verbo go, ele é um verbo irregular da gema. Você não tem o carioca da gema, o São Paulo da gema? Já viram essa expressão, né, gente? Não. Não? Pelo amor de Deus, eu tô velho. Não. Nossa senhora, eu tô velho. Se eu venho falar que vocês não falou que o cara é carioca da gema. Não. Não? Então tá, então deixa pra lá. Sua mãe é carioca da gema, então. Então, o Vitor conhece essa expressão. Mas Débora, ele é um verbo irregular autêntico. Tá? Porque ele tem uma forma no passado, uma no presente, uma forma no passado e outra forma no particípio. O like, ele é um irregular, tá? O regular não se fala nisso. Agora, eu tenho verbos que eles são regulares, mas o passado deles, o particípio deles, ele é a mesma coisa do passado. Então, ele não é um verbo irregular autêntico, entendeu? Por exemplo, se eu pego o verbo buy, ok? Qual que é o passado de buy? Patrick, lembra qual que é o passado de buy? Isso, but. Tá? Repito aí. But. Vitor, você tá parecendo... Sai da cozinha, Vitor. Sai do banheiro, Vitor. Tá parecendo que você tá lá dentro do banheiro, bicho. Não, é porque eu tô rodando a cozinha, porque, né? Tô assistindo a aula, tem que comer também. Ok, então vamos lá. Então, but. Olha só, o particípio de buy também é but. Tá? Escrevi errado aqui, peraí. But. Também vai ser but. Right? Então, a mesma coisa que ele é no passado, ele é no particípio. Tá? São os verbos passado e particípio. Então, vamos dizer que esse verbo é irregular, mas não é um regular autêntico. Autêntico são aqueles que têm as diferenças entre as três fases. Presente, passado e particípio. Gostar é tipo autêntico? O gostar, ele é um verbo regular, né? Ele é regular. Primeiramente, ele é regular. Então, ele não muda mesmo. Você mantém a base dele e coloca o ED. Oi? Vai postar essa aula também? Tô gravando ela pra postar. Olha que bacana. Né? Aí vocês podem assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E quanto mais vocês assistirem aí, ó, vocês estão concorrendo aí. Quando a gente voltar, tem um churrascão lá dentro da sala. Hã? Vocês estão... É salgado, né? Toda hora eu faço churrasco, bicho. Eu tô dando churrasco lá, não tem jeito de fazer, não. Nós vamos fazer um salgado lá na sala. Como que é? Tá na vontade de comer churrasco. Ué. Ué, mas quarentena não dá pra comer churrasco, não dá? Nossa, eu tô fazendo Lógico. Que isso? Com R$600 do governo? Vamos lá. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, ó, nós temos aqui o buy, o bought, né? Que é um verbo regular. Ô, Débora, você entendeu? Quando os autênticos, se ele é autêntico ou não, essa classificação, ela só é dada aos verbos irregulares. Tá?
Ok? Mas é muito verbo autêntico que tem? Não, são poucos. A maioria deles, regulares e irregulares também, é a mesma coisa do passado. A maioria. Maioria é a mesma coisa. Se você sabe qual que é o verbo no passado, o particípio vai ser a mesma coisa. A maioria. Mas, eu falo pra vocês, cuidado. Cuidado. Às vezes, sabe? Às vezes o verbo, ele tem a forma própria no particípio. Tá? Ok? Então, não custa nada gravar alguns verbos irregulares, como se não bastasse, tá? Como se nós não precisássemos gravar o passado, agora nós temos que gravar quais são os regulares, tá? Não arrisca colocar um verbo irregular no particípio, sendo que ele tem outra forma, não, tá? Então, tem que, a melhor maneira de saber disso é dicionário, listinhas de verbos, tá? Mas, se for para tranquilizar vocês, a maioria dos verbos regulares e irregulares, eles são a mesma coisa do passado. A maioria esmagadora são a mesma coisa do passado. São alguns que são desobedientes, tá? Por exemplo, o do, o go, o se, ok? Que o passado é só, ok? Ô, gente, anota aí que nós vamos usar tudo aquilo daqui a pouco naquela frase lá, tá? O só, passado de só é sim. O que significa só? Ver, né? Passado, vi. Particípio, sim. Aqui, gente, olha só. Quando eu falo pra vocês que agora vocês estão vendo toda a forma possíveis de variação de um verbo, aqui, ó, que legal, ó. To be. Qual que é o passado do verbo to be? Was e were. E sabe qual que é o particípio dele? Acho que muito... Feijão, bim. Isso! Bim, feijão. Isso! Gostei do trocadilho aí, feijão. Exato. Mr. Bean, né? Mr. Feijão. Right? Aí, ó. To be no presente, né? Que é o am, o is e o are. Was e were no passado. E se eu for colocar o verbo to be aqui depois do have ou has, gente, eu tenho que usar ele na forma been. Tá? Eu não posso usar ele como was, were, não posso usar como am, não posso usar como is e por aí vai. Tá? Ok? Continuando aqui, ó. Drink. O verbo drink. O passado é drank e o particípio drunk. Famoso bêbado, né? Drunk. Right? Também é bêbado, drunk. Eat. São os verbos autênticos. Eat. Passado é ate. O particípio é eaten. Ok? O get dressed, get up. Get. O passado é got. O particípio é got ou então gotten. Tá? Podemos usar os dois. Right? Outro verbo irregular aqui, ó. Autêntico, vamos chamar assim. O verbo irregular autêntico. Write, que é escrever. Aí vocês colocam, não vou colocar tradução não. Vocês colocam aí, tá? Nós já passamos disso. Wrote. Ok? E o particípio de wrote é written. Olha que lindo. Que maravilha. Ok? Speak. Speak é o verbo falar. Qual que é o passado de speak, ô Tainara? Tainara, tá por aí? Spoke, Tainara. Muito bem. Spoke. Isso mesmo. Qual que é o particípio? Spoken. Ok? Speak, spoke, spoken. O passado de take. Take a shower. Take a look. Take it easy. Right? Nós vamos usar. O passado é took. E o particípio é taken. Taken. Olha só. Qual que é? Qual que é? Ô, Vitor, você sabe que eu gosto de música, para exemplo. Então pode falar aí. Precisa. Fique sem vergonha, tá? Só falei que parece.
Ok? Vou subir aqui, peraí. Aí. Professor, volta aqui. Aqui? Obrigado. You're welcome. Não é obrigado não, Arthur. Como que eu falo? You are welcome. Não, você tá agradecendo. Quem fala you are welcome sou eu. Vai lá, como que eu falo? Ah, better. So, take... Professor, Sim. com o verbo have também dá? O verbo have, o verbo have também. O particípio dele é had, o passado dele é had, e o particípio também é had. Vamos dizer que ele já não é tão autêntico assim, que ele é o mesmo passado, tá? Mas sim, ele é irregular, tá? Mais algum? Sim. Aqui, Jeff, Oi, vamos dizer que fala mais alto aí, então sai do banheiro. Ah, para você usar o particípio, você tem que usar o have ou o outro, né? Que eu esqueci, então eu vou ter que ler ele de novo. has. Eu posso usar tipo, o particípio do have? Pode sim. Pode. Você pode falar I have had. Deixa eu ver se tem. Ah, não, tem outra. Você já viu a música do U2? Still haven't found what I'm looking for? Você conhece a música Still haven't found what I'm looking for, Vitor? Inclusive, nós vamos... Cantar, talvez não. eu vou colocar ela como trabalho pra gente aqui. Acho que não fala head, não. Fala outra coisa. Mas sim, mas é possível. I still haven't found aquela... I have run, highest mountain, I have scaled... Hã? E o bicho que você falou? O vídeo vem, calma aí. O vídeo vai ser pra complementar isso aqui. Depois que eu explicar isso aqui, eu vou passar o vídeo pra vocês. Ok? Sabe essa música, Vitor? Eu tenho que olhar lá, me parece que tem uma parte que ele fala I have had. Não sei se é had ou held, mas eu acho que é held. Tá? I have held the hands of the devil. Você sabe que essa música é evangélica, né? É gospel. Você sabia? Sim. Você sabia, né? Que essa música é evangélica? Ela é gospel. O U2, depois eu conto a história pra vocês dela. Right? Mas ela é de uma igreja batista do Brooklyn. Ok. Então, olha só. Então, é possível sim, viu, Vitor? I have had, she has had. É possível sim. Porque eu tenho que usar o have, eu tenho que usar o has e o verbo no particípio. Se o verbo for a ação que eu for falar, pode ser ter, aí sim é passível sim do uso. Tá? Alright? Vamos aqui mais um pouquinho de verbos aqui, gente. Me fala algum verbo aí, faltou aqui. Ai, gente, nossa, não tô olhando lugar nenhum aqui não, viu, gente? Tá tudo na cabeça aqui, tá tudo na cachola. O comprar, buy. Buy, ele é... Buy. Eu coloquei ele em cima, não? Eu coloquei ele aqui, ó. Buy é ele aqui, ó. Buy. Buy, bought. É. Tá? É o verbo buy. Vamos ver o verbo sell. Vender. Ok? Já coloquei o buy, então vou colocar vender. Sell passado é sold. Lembrei o outro aqui. E o passado também é sold. O particípio, né? É sold. O verbo perder. Lose. Ok? Perder. Passado de lose. Lost. E o particípio é losing. Eu só vou confirmar esse aqui, gente, mas é lost. Não, é lost mesmo. Lost. The same. Lost. Mas eu acho que você pode usar também losing. Eu tenho que olhar lá. Não vou colocar isso não, que eu tô com dúvidas. Mas lost tá? Lost é o verbo, é o particípio de perder. Ok?
Alright? E por aí vai, ok? Vamos pegar mais um verbo aqui, ó. Find. Os verbos que nós mais usamos, né, gente? Encontrar. O passado é found. E o particípio também de find vai ser também found. Ok? Ser found. Ok? Gente, se vocês quiserem depois pegar uma listinha de verbos e dar uma olhada nele, fica à vontade, tá? Eu acho que até eu até aconselho vocês a fazerem isso, porque aqui eu tô colocando os verbos que eu sei, os verbos que eu mais uso. Às vezes a minha realidade é um pouquinho diferente da realidade de vocês. Então, tá? Vocês podem procurar aí. Nunca vai ser demais. Conhecimento não ocupa lugar no espaço. A gente sabe disso. Tá? Não ocupa lugar. Então, quanto mais você saber, melhor é. Tá? Sleep. Uns verbo também muito usado. Sleep. O passado vai ser slept. E o particípio também vai ser slept. Olha o Chapolin latino. Slept. Ok? Ok, Vitor? O que é, Vitor? Me fala um verbo aí. Eat. Eat eu coloquei aqui em cima, Vitor. Ah, o eat aqui, ó. Ah, foi mal. Eat, ate, eaten. Ok? Deixa eu ver aqui. Read. Vamos colocar aqui o verbo ler. Read. Read é um verbo irregular também. O passado de read, né? Deixa eu só paradinha parar ali que me doidou. Aqui, ó. O passado de read vai ser read. E o particípio também vai ser read. É a mesma coisa. Tá? Agora, play. Play é um verbo regular, Vitor. É um verbo regular. Não preciso nem colocar ele aqui. Tá? Os verbos regulares, vou colocar só um aqui, só para vocês verem. Play, tá? Apesar que eu coloquei o liked lá em cima. O passado de play, play é um verbo regular, então nós vamos colocar, manter a base e colocar um ed no passado. O particípio também vai ser a mesma coisa. Nós vamos manter a base e colocar um ed. Os verbos regular. Arthur, quer perguntar alguma coisa? Pintar. Paint. Pintar ou print? Paint. É um verbo regular também, Arthur. Você vai fazer essa mesma coisa aqui, ó. Vocês vão fazer essa mesma coisa. Colocar o verbo, manter a base dele e colocar um ed, tá? Quando eu falo, os verbos regulares, gente, eu não vou colocar eles aqui não, tá? Vou colocar só os verbos irregulares. Por quê? Porque os verbos regulares, você vai escrever ele de novo e colocar um ed no final. Então não tem por que eu encher o caderno de vocês de verbos regulares, tá? Toda vez que nós vamos falar alguma coisa, que vocês forem fazer exercício, alguma coisa, vai me perguntar, professor, esse verbo é irregular ou regular? Se eu falar para vocês assim, é regular, você só vai colocar um ed no final dele, então não precisa, tá? Ok? Bom, aí nós temos aqui o outro verbo, deixa eu ver um outro verbo também muito usado pra gente, por nós, Fly. né? Lie. Qual? Fly. Voar. Fly, boa. E aí você me lembrou um monte aí, só por causa desse fly. Fly, o passado de fly é flew. Muito bem, o Patrick. E o particípio de fly, olha só, é um também flew. Olha pra você ver como que mudou do particípio. Depois nós temos fight, que o passado é fought, que o particípio também é fought. Tá? Fought. Nós temos lá o que... Professor, Oi. início é um irregular? Como? Início, o verbo iniciar. Ah, tá. Begin. Seria begin. Begin é começar a iniciar. É um verbo irregular, sim. O passado dele vai ser began. 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 Ó, começar, iniciar.
began. E o particípio é com U. Began, began. Tá? Begin, began, began. Tá? Begin, began, began. Anota isso aí, tira um print dessa página, gente. Coloca, faz o que for. Aí, ó. São verbos que nós usamos todos os dias. Teach. Ensinar. Ok? Passado de teach vai ser taught. Particípio de teach, né? O que, que o professor fala? Se o professor teaches, vai ser taught também. Tá? Então, taught também vai ser. Alright? Olha só. Um outro verbo, vai lá. Alguém quer indicar um verbo aí? Indica aí, ó. O verbo dar. Give. 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 É um verbo, gente, que faz parte lá da linha lá do take, do get. Nós podemos usar ele com várias formas. É give, o passado é gave. O particípio de given give é given. Tá? Give up. Por exemplo, vou pegar aqui só para vocês terem uma ideia. Mas como que eu vou usar esse verbo, gente? Que isso? Imagina que você vai falar assim, desistir. Desistir é give up. Desistir é give up. Se você for falar do passado, você tem que falar gave up. Se você for falar no particípio, given up. Tá? Então, por isso da importância do uso desses verbos aqui, particípio e coisa e tal, coisas assim. Como que é? Marco Túlio? Cadê ele? Ele acabou de falar no grupo. Falou que vai entrar. Esse aqui é ele? Vocês estão vendo aí? Eita fera, eu fiz um trem errado aqui, peraí. Eu tô entrando na minha própria sala. Estão me ouvindo aí? Hã? Pode entrar, nós se aceita. Eita fera, baguncei tudo aqui, gente, peraí. Peraí que eu baguncei tudo aqui. Esse aqui é o vídeo que eu tô subindo pro YouTube. Peraí, baguncei tudo aqui. Calma lá. Eu acho que fechei uma janela aqui que não era para ter fechada. Não tem problema não, agora já era. Vamos continuar aqui. Qualquer coisa aí, eu coloquei os dois links lá. Pelo amor de Deus, ele não conseguiu entrar. Aqui na outra janela... Ah, tá. Ok. Estão entendendo aí, gente, até agora? Sim. Sim. Então, verbo no particípio... Deixa eu ver, acho que eu coloquei muitos verbos aqui, não coloquei? Demais. Quase 2 páginas de verbos e ainda tá pouco, tá, gente? Tem mais. Alright? Eu vou querer que vocês guardem mais verbos. Vamos lá. Vamos continuar com a explicação? Aí depois, qualquer coisa, se eu vou lembrando aqui, eu vou colocando os verbos aqui. Então, vamos lá. Então, nós sabemos que para eu montar uma frase, eu preciso do sujeito, o have, o verbo, o have e o verbo no particípio. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Vou colocar aqui de novo. Sujeito. Vou colocar aqui de novo, que agora nós vamos saber por quê, viu, Vitor? Sujeito. O Vitor tá doido para saber disso aí. Mais have ou has, ok? Mais verbo no particípio, tá? Mais o complemento. Agora que nós vamos entender, ok? Agora que nós vamos entender. Então vamos lá. Então vamos dizer que eu falo essa frase aqui, ó. I have. Aí eu vou colocar o verbo no particípio. Eu vou colocar o verbo fazer, que é do. Qual que é o particípio de fazer? Done. Não. My job. Fiz o meu trabalho. I have done my job. Ok? Alright. Agora, gente, parem tudo que vocês estão fazendo aí, só olhem pra cá.
Agora que é o segredo. I have done my exercise. Vou perguntar para vocês aqui. Alguém aí se arrisca a traduzir isso aqui para mim? Eu. Então, Tenho que fazer meu trabalho. vamos lá? Eu fiz meu trabalho. Não, mas Por que ele deixar isso aí? Ele não deixa no... eu acho Eu que tenho. Hã? eu acho que Eu tenho que Qual fazer foi? meu trabalho. meu trabalho está feito. Eu tenho. De rocha. Quis fazer meu trabalho. Do é fazer. Did é fez. E done. Feito. Meu trabalho tá feito. Olha aí. Eu sei. Eu. Eu tenho feito meu trabalho. Aqui tem difícil. Cara. Eu tenho feito meu trabalho. Ok? Tempo. Ok? Vocês traduziram isso aqui assim. Ó, Arthur, você tá me ouvindo aí, Arthur? Tá me ouvindo aí, Arthur? O que você falou da primeira vez aí, Arthur? Você lembra o que você falou? Eu fiz meu trabalho. Gente, só o Arthur acertou, Só tu. tá? Eu? Só, você acertou. Gente, I have done my homework não é eu tenho feito meu trabalho, não é. I have done my exercise é eu fiz meu... Só o Arthur acertou, tadinho. Ele falou até meio desanimado, mas só ele acertou. Ficou tão óbvio que eu falei, não pode. Mas é isso, aí que tá o problema, gente. Todo mundo acha que o present perfect é isso, eu tenho feito, eu tenho falado, eu tenho ido. Não é. Present perfect, você vai usar, tá? O Arthur foi brilhante aí. Present perfect, você vai usar para falar do passado. É uma ação, vou falar assim, ó. Quer ver? Anote, agora vocês podem anotar. Present perfect fala sobre uma ação que aconteceu no passado. Quando você fala I have done my job, I have done my homework, você está falando eu fiz meu trabalho. Todo mundo acha que I have done é eu tenho, porque Não é no presente, é no passado. Hã? Não é no presente, é no passado. É no passado, exatamente. Tá? Present perfect. O nome dele é present perfect. É meio contraditório, mas nós vamos saber por que é present perfect. Mas aqui, o mais importante, gente, olha só. Vocês vão usar o present perfect para falar de uma situação que aconteceu no passado. Tá? Ok? Present perfect não é eu tenho feito. É eu fiz. Não é eu tenho ido. É eu fui. Ok? Por exemplo, se eu pego essa frase aqui, ó. She. Se eu pego essa frase aqui, ó. She. Qual o verbo que vai vir depois de she? Have ou has? Has, porque é a terceira pessoa, né? Has. She has. Aí eu vou falar ir. No particípio é gone to the supermarket. Isso aqui não é ela tem ido no supermercado. Isso aqui é ela foi no supermercado. É uma frase no passado, é uma ação no passado. Tá? Ok? Então, o present perfect indica uma ação que aconteceu no passado. Ok? Passam a traduzir... Professor, Sim. eu tenho uma pergunta. Eu tô esperando essa pergunta para fazer. Tô esperando, pode ir. No passado, e o Simple Past, ele também fala no passado, então qual que é a diferença dos dois? Eu tava esperando essa pergunta, right? Ó, professor,
Quem perguntou aí? Foi quem? Foi o Kevin. Kevin, brilhante a sua dedução. See, I have done. Quer ver? Vamos apagar aqui. Então, é uma ação que aconteceu no passado. Vamos apagar essa aqui, daqui a pouco eu volto lá nessa aqui. Vamos pegar essa frase de cima aqui, que ela é mais fácil da gente entender. Então, eita, o trem não parou não. Aconteceu no passado. Exatamente. Boa pergunta, Kevin. Boa percepção. Tá. Ok, professor. See, I have done my job. Significa eu fiz meu trabalho. E como que eu falo eu fiz meu trabalho no simple past, Kevin? I did my work, I did my job. Poderia ser work, mas nós vamos usar job para imitar lá em cima, tá? I did my job. E agora? I did my job também era essa pergunta que eu estava esperando. I did my job também significa eu fiz meu trabalho. E agora? É exatamente isso, Kevin. Muito bem mesmo, é muito bem mesmo. Vocês dois, o Arthur, porque falou certinho, né? Ele foi o único que viu, e o Kevin, que notou isso também. See, I have done, eu fiz o meu trabalho. Só que nós aprendemos que simple past também, eu fiz meu trabalho, eu vou falar I did my job, ok? Como que eu uso? Aí você vira pra mim e fala assim, não, agora não sei, agora embananou tudo agora. Se I have done, eu fiz meu trabalho, I did my job também, eu fiz o meu trabalho. Sim, gente, as duas frases aqui está falando, eu fiz o meu trabalho. I have done my job or I did my job. A diferença, eu quero que vocês anotem aí, é que no present perfect, deixa eu ver onde eu coloco para ficar mais fácil aqui. No present perfect, vamos colocar aqui, ó. No present perfect, ó, você usa, vou colocar assim, ó, para ficar. Você usa, agora, esse aqui que é o detalhe. Você usa o present perfect. Nossa, eu amo essa aula. Present perfect. Quando o tempo não importa e não pode ser mencionado. Tá? Como assim? Por exemplo, aqui não, fato, é fácil. Imagina, Vitor, sua mãe, meninas, Débora, vocês vão falar aí que eu estou ensinando vocês a mentir para a mãe de vocês. Não é isso não. Imagina sua mãe fala assim, aprende sozinho, né? Imagina sua mãe fala assim, Débora, você estudou? Aí você vira para sua mãe e fala assim, mãe, I have studied. Que horas? É tipo isso? Não pode ser falado. Não pode ser mencionado. Entendeu? Isso é tipo, estudei, ponto final. Estudei, não interessa quando, não pode falar. A ação, gente, é mais importante do que quando aconteceu. A ação... Aqui, ó, no present perfect... Então, a gente usa esse quando não quer falar. Responder e acabou. Quando você não for falar, não quer falar o tempo, Vitor. Vitor, você usa o present perfect quando você não pode e não quer falar quando aquilo aconteceu. A ação é mais importante do que quando aconteceu. Tá? Ok? Você não pode, por exemplo, você não pode falar assim, I have studied yesterday. Você não pode falar assim, ó. Qual que é, Arthur? Ai, tá vendo? A mãe perguntar quando eu escovei. Você não pode falar assim, I have studied yesterday.
Você não pode, isso aqui tá errado, ó. Isso aqui tá errado. Porque eu usei o present perfect. Olha só, eu usei o have mais o verbo no particípio e eu mencionei quando foi. Aqui, ó, yesterday. Então essa frase está errada. Ou seja, vocês vão usar o present perfect quando o tempo não for importante, tá? E o past perfect, Kevin, e esse aqui, ó, quando você fala I did my job, você tem que falar quando. Last class. Quando você usa quando você usa o presente, o passado simples, né, o Kevin, que fez uma ótima observação, quando você usa I did my job, I did my homework, o tempo aqui ele tem que ser mencionado, você tem que falar, ele é importante para a história. Agora, quando você usa o present perfect, gente, não pode ser falado quando aquilo aconteceu. Quando aquilo aconteceu, não interessa. É extremamente secreto. Pode ser, não, é irrelevante. Não faz diferença na informação. Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo. Aqui, ó. Imagina eu falo para vocês assim, ó. I have gone to the Michael Jackson. Puta que pariu, logo ele. Michael Jackson show. Gente, o que eu falei aqui? Eu fui ao show do Michael. Eu fui no show do Michael Jackson. Agora, eu quero falar quando? Eu não, se eu falar quando, vocês vão descobrir minha idade. Pra que eu vou falar quando? Entendeu? Tá. Entendeu? A ação é mais importante do que o tempo. Então, tudo que você for falar que a ação é mais importante do que o tempo quando aquilo aconteceu, vocês vão usar no passado o present perfect. Para dar ideia de passado, o present perfect. Um outro exemplo aqui. Por exemplo, vocês chegam lá na sala, quando a gente voltar, né, nossas aulas, vocês chegam lá na sala, aí eu viro para vocês e falo assim, gente, hoje nós vamos ter aula lá embaixo. Aí você me pergunta assim, por quê? Saudade. Aí eu viro para vocês e falo assim, gente, porque they have painted the classroom. Pintaram a sala. Pintaram a sala, né? Como é eles, então, é plural. Pintaram a sala. Gente, quem pintou é importante? Não. Quando pintou é importante? Não. O importante é que a sala está pintada, nós vamos ter aula lá embaixo. Quem fez ou quando fez não tem a menor importância. Então, o present perfect você usa quando o tempo não importa, não faz diferença e não pode falar. Você não pode falar que eles pintaram a sala hoje de manhã e usar o present perfect para falar isso. Tá? Ok? Entenderam? Então, qual que é a diferença do present perfect para o present perfect, que eu estou falando de uma ação no passado, para essa ação aqui? Agora, se eu virar para vocês e falar assim, guys, I went to the Michael's, vou simplificar aqui, show. Agora aqui, porque eu usei o passado, eu tenho que falar in ok? Agora aqui eu falei o ano. I went to the Michael Jackson concert. Eu vou colocar aqui. Vocês são o primeiro a saber disso. Ok? Então, I went to the... Wait. True? Yeah, true. É verdade. What? É verdade. Eu tenho as passagens aqui até hoje. Que eu fui. Wait. Sim, é verdade. Aqui, em São Paulo. Eu fui em São Paulo. Depois eu conto pra vocês como que foi. Alright? Então, olha só. Quando eu falo pra vocês, quando eu uso o passado simples, Kevin, Débora, todo mundo, Tainara, né, que tá me ouvindo aí também. Quando eu uso... não acredito, velho. Quando eu uso Vitor, depois eu conto pra você como que foi antes de nós chegarmos lá, como que foi. Depois eu conto pra você. Você vai falar assim, putz,
né? Ok, alright. Então, quando eu defino o tempo, quando eu coloco o tempo, o Kevin, que percebeu muito bem, aí nós usamos o present perfect. O passado simples. Sabe por quê? Se na hora que nós estivermos usando o passado simples, eu não colocar o tempo, o cara vai pensar assim, ó. O cara que eu tô conversando. Vamos lá. Eu usei o passado simples e não coloquei o tempo. Ele vai pensar assim, ó. Ele vai ficar, uai, gente, quando? Quando que você foi? Quando que você foi? Porque eu usei o passado simples. Agora, se eu usar o present perfect para falar isso, ele não vai ter dúvida. O mais importante foi que ele foi, não foi quando. Tá? Então, o present perfect é usado para falar de uma ação que aconteceu no passado e o tempo não pode ser mencionado. Tá? Ok? Não pode, você não pode falar. Não pode falar quando. Você usa a frase no passado, mas não pode falar nada. Agora você começa a pensar aí, começa a pensar vocês, algumas ações que vocês fizeram no passado e não coloque o tempo. Por exemplo, I have taken, né, que o take tem que ir pro particípio, a shower. Eu tomei banho, mas você não falou com a sua mãe que foi a semana passada. Você tá esse tempo todo sem tomar banho. Se você falar que foi a semana passada, o pau vai quebrar. Então você usa o present perfect. I have taken a shower, mom. Hein, Arthur? Você vira pra sua mãe e fala... O Arthur tava com escovar o dente aí, né? Eu fui mais além, Arthur. Olha, você vira pra sua mãe e fala assim... Ah, mãe, I have taken... Sua mãe tá ouvindo tudo. Não vai ter como mentir aí, ó. Ela aprendeu o present perfect. Pergunta pra ela se ela aprendeu... Pergunta pra ela se ela aprendeu o present perfect. Se ela aprendeu o present perfect, meu filho, já era. Você não vai ter escapatória, não, meu filho. Pode, né? Se ela aprendeu... Então, se ela aprendeu o present perfect, vai ter que tomar banho, Arthur. Vai ter que escovar o dente mesmo, tem jeito mais não. Né? Então, olha só. I have taken a shower, mom. Eu tomei banho, mãe. Mas ela não sabe que foi ontem, que foi anteontem. O tempo não importa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o vídeo que eu ia mostrar. Ih, eu acho que eu apaguei justamente a parte do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo que eu fiz aqui, tá? Que eu tirei aqui, mas deixa eu ver. Ih, acho que eu apaguei justamente a parte do vídeo. The time is yours. Deixa eu só acabar aí que eu mostro vocês. Ou seja, no vídeo que eu vou mostrar pra vocês, o cara ainda vai mais além. Nós temos duas situações. Essa é a primeira situação. Situação número 1. Então, ó, anote aí. Situação número 1. Ou seja, quando usar o present perfect. Ó, gente, nós estamos falando de present perfect, não esquece da estrutura não, tá? Esquece a estrutura não, que é o have ou o has, tá? Mais o particípio. Essa é a estrutura dele. Então, não esquece não. Tá? Ok? Senão, eu vou simplificar isso aqui. Participle. Ok? Have or has mais o participle. Quando usar o present perfect? 1. Quando o tempo não é importante. E o tempo não pode ser dito em frases. Tem alguém fazendo mexido aí? Na casa de vocês estão fazendo mexido aí? Não pode ser dito em frases. Eu tô sentindo cheio de mexidão aqui. Present perfect. Não pode ser usado em frases com present perfect. Tá? Não pode, viu, Débora?
Quando o tempo não importa Tá bom. e o tempo não pode ser dito. Situação 2. Quando... Essa é mais complicada um pouquinho. Quando há uma evidência no presente. Tá? Nós podemos usar o present... Eu vou explicar. Nós podemos usar o present perfect quando o tempo não é importante, tá? E o tempo não pode ser dito. Ou quando há uma evidência no presente, ou quando as duas coisas. Ele não é importante, há uma evidência no presente. Vou usar o mesmo exemplo. Por exemplo, imaginem, eu estou fazendo aqui só para eu poder baixar o vídeo lá para vocês. Deixa eu ver aqui se já dá para baixar lá. Esse trem vai ficar 95% até não querer mais. Eu estou subindo um vídeo aqui para o YouTube para eu postar lá para vocês. Ok. Vamos lá. Imagina, quando há uma evidência no presente. Imagina você, Kevin, que me chama para jogar bola. Tá? Aí, eu falo para vocês que eu vou. Chega no dia de jogar bola, eu não vou. Aí eu viro para vocês e falo assim, guys, eu não vou porque I have broken my leg. Se eu virar para você e falar assim, I have broken my leg, quer dizer que eu quebrei a perna, ação do passado, quebrei a perna e estou com ela quebrada ainda, estou com ela engessada. Tá? Por isso, com dor de queixo. Qual que é? Eu quebrei a perna. Quando eu falo I have broken my leg, quer dizer que é uma ação no passado, ok? E ela está engessada ainda. Ok? Qual que é a evidência no presente? Ela está engessada. Ok? Agora, se eu virar para vocês e falar assim, para passado simples, tá? Agora eu vou colocar essa mesma frase aqui no passado simples. I broke, que o passado de break é broke. I broke my leg. I broke my leg last year. I broke my leg last year. Quando eu usei o passado simples, eu quebrei minha perna o ano passado, mas agora tá boa. Tô andando, tô jogando bola. Tá? Isso aqui é uma ação no passado. Agora, quando eu uso I have broken my leg, quer dizer que pode ser uma ação, não importa quando ela aconteceu, e tem uma evidência no presente. Então pode ser uma ou outra, então pode ser as duas juntas. Nesse exemplo, é as duas juntas, tá? Ok? Então, quando o tempo não é importante e eu tenho uma evidência no presente. Tá? Ok? Olha o microfone aí, gente, por favor, desliga aí um pouquinho o microfone. Tô ouvindo tudo aqui. Ok, imagina que eu viro pra vocês e falo assim, seu negócio chegou, meu bem? Somebody has broken the window. Oi. Somebody has broken the window. Right? Imagina nós chegamos lá na sala de aula. Nós chegamos lá na sala de aula. E aí, os vidros lá da porta tem um que está diferente do outro. Tá? Tem um vidro que está diferente do outro. O que aconteceu? Alguém quebrou. Quando? Não sei. Qual que é a evidência que eu sei que quebrou? Porque o vidro está diferente. Somebody has broken the window. Tá? Ok? Right? Então é isso aí. Deixa eu mostrar para vocês então o vídeo que eu queria mostrar. Eu não sei como que eu faço para entrar aqui. Eu não sei como que eu faço para entrar aqui. Deixa eu só fazer o seguinte então. Deixa eu só fazer o negócio aqui. Eu tava com o vídeo preparado, mas acho que eu parei o vídeo. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Pera aí.
Vocês estão vendo aí, né? Lembra dessa gravura aqui? Tá me ouvindo aí, gente? O que? Essa foto aí no fundo? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Ok, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o vídeo. Já tava tudo aqui no jeito, mas aí... É exatamente isso que eu falei, ok? Mas agora... uma outra explicação, alright? My gosh. Deixa eu dar uma pausa aqui pra gente... Eu dei uma pausa aqui. Não. Eu não tô conseguindo pausar o negócio. Não. Ok, guys. Todo mundo. Eu vou passar o vídeo aqui pra vocês. E vocês dêem uma olhada aí como que é como que é a aula, tá? Então, preste atenção aí, gente. Só fique em silêncio para não dar microfonia, que é perigoso dar microfonia aí agora. Tá bom? I want to learn how to use the present perfect forever. Okay, yeah, take notes, shoot a video, do anything you like, but pay attention because this will be the class. Okay, yeah. Alright, so get ready. Present perfect. Present perfect is difficult. It is? Is it difficult or easy? What do you think? Confusing? Confusing. Alright, so let's start with the present perfect. Presenting to you present perfect. Okay, present perfect. What is the structure of the present perfect? Let's start with the English structure of the present perfect. What is the structure? Tell me. Have plus which verb? The past participle, right? I call it V3. Okay? It's the third column of the verb list, right? So let's just say V3 just to make it easier, okay? Which is the past participle list in this head. That's the structure, right? This is the present verb. Okay, now I will come up with a sentence in the present perfect. Let's say I have seen Michael. Okay, I have seen Michael. Okay. Esse aí é o Vin Diesel. Translation of this sentence. What is the translation of this sentence? Gente, estão me ouvindo aí, né? Very good. Correto? Errado. Débora? Começou errado aí. Você não conhece a present perfect. Não. Tá ouvindo? Vocês estão... Tá muito ruim pra entender o vídeo. O vídeo. Por quê? Tá ruim. Porque tá travando. Tá travando aí pra vocês, ó? Demais. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo lá, o link dele lá, aí a gente vê depois, tá? Deixa eu ver se assim vai travar, peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link do vídeo lá e depois vocês assistem, tá? Não sei porque que tá travando, não. Eu coloco o link do vídeo lá, depois vocês veem. Mas é tudo isso que eu falei, alright? Ele vai usar alguns outros exemplos, tá? Ele vai usar alguns outros exemplos, mas é tudo isso que eu falei aqui, tá bom? Ok? Então, olha só. Então, o present perfect nós vamos usar, tá? Quando o tempo não importar, ok? Vamos usar o present perfect quando o tempo não importar,
Ok? Você não pode, gente, mencionar. Você não pode falar assim. I have traveled. Travel é um verbo regular, né? Então só coloco o ED. I have traveled last year. Eu viajei o ano passado. Não pode, tá? Porque aqui você está mencionando o tempo. Então vocês não vão mencionar o tempo. Não pode. Tá bom? Mencionar o tempo. I have traveled. Right? Então, gente, o present perfect indica uma ação que aconteceu no passado e o tempo não pode ser falado. I have done, I have seen, I have gone, I have studied, right? I have eaten, I have slept. Eu dormi, I have slept. Eu fui, I have gone. Eu viajei, I have traveled. Tá? Ok? Nós vamos usar o present perfect dessa forma, tá? I have done ou I have não é eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Não é, tá? I have é eu fiz, eu fui, eu gostei, eu comprei. I have bought. Ok? I have bought. Right? Então nós vamos usar, é para isso que serve o present perfect. Todo mundo acha que I have eu tenho alguma coisa, eu tenho. Não é. Não é. Tá? Ok? Então toda vez que você for falar que fez alguma coisa, mas o tempo. Quer ver que é o Vitor? Não, foi eu mesmo. Ei! Na verdade foi meu pai. Ah, tá. Ok. Então, olha só. Toda vez que vocês forem falar que fez alguma coisa... Ô, Vitor, então use isso aí. Fala que seu pai fez alguma coisa aí, mas não fala quando. Como que você falaria? Ou my father. Pode começar com my father. Como ficaria? My father. Hein, Vitor? Vitor? Estão me ouvindo aí, gente? Sim. Ué, porque o Vitor mudou lá, mutou. Ah, o Vitor... Ouvi não declaro. Ah, tá. É porque quando fica muito calado assim, eu penso que caiu a chamada. Ok? Alright? Então, acho que saiu aí, né? Não, esse Vitor é doido. Ok, guys? Então, olha... Então, toda vez que você for falar alguma coisa que você fez e não quer falar quando, viu, Tainara? Usem present perfect. I have gone, I have seen, I have studied. Não é eu tenho feito, eu tenho estudado. É eu estudei, eu fiz. Viu, Arthur? Eu fui, tá? Se você for falar que eu fui à igreja, I have gone to church. Ok? I have gone to church. Eu fui à igreja. Se você quiser falar que ela comprou, she has bought. Ela comprou. Ok? Se você quiser falar que eu vi, I have seen. Eu vi. Oh, I have seen this movie. Eu vi esse filme, assisti esse filme. Tá? I have seen this movie. Ok? I have seen this film. Tá? Gente, quando você viu, não interessa. O importante é que você viu. Ok? I have traveled. Eu fui para Caldas Novas. I have gone to the Caldas Novas. Quando, olha, nenhuma das frases eu coloquei quando aconteceu, gente. Eu só coloquei o que aconteceu. A ação. Pode contrair I com have? Como que é? Pode contrair o I com have?
Pode é muito comum. Nossa, eu já estava quase esquecendo de falar isso, até que fiz, até bom você me lembrou. I have, vocês também podem escrever como I've. Tá? I've seen. I've done. Ok? I've done. Isso aqui, ó. I've done. Pode. Terceira pessoa. She has. Aí she has vai ficar. She's seen. Tá? Vocês podem pegar o she has também, contrair eles na afirmativa, né, gente? Só na afirmativa. E fazer she's seen, she's done. Ok? She's done. Ai, professor, Oi. tem uma música do Linkin Park que ele contrai mesmo, assim. Ele faz isso? Qual música que é? É aquela... What have you done? I've done, né? What I've done. Isso. I've done. Ele fez essa contração do que? De I've, né? Isso. Aham. Sim. Tá? Então é possível você fazer isso. I've seen. Eu vi. Imagina eu viro pra vocês e falo assim, guys, did you see the Victor? Vocês viram o Vitor? Aí você vira pra mim e fala assim, teacher, I've seen him. Eu vi ele. Quando? Não interessa. Ok? I've seen her. Tá? I've seen him. Eu vi ele. Tá? Então, quando que você viu? Não interessa. O interessante é que você viu. Ele tá sumido, né? Imagina, essa conversa é muito comum, gente. Eu viro pra vocês, nossa, vocês viram a Laila? Ela tá sumida, né? Aí a Débora fala assim, professor, I've seen her. Eu vi ela outro dia aí. Você não falou nela. Agora, se você quiser falar que você viu ela ontem, aí você tem que usar o passado simples. Teacher, I saw her yesterday. I saw her this morning. Eu vi ela hoje de manhã. Porque você está colocando o tempo. Quando você coloca o tempo, você tem que usar o passado simples, aquele passado que o Kevin levantou aí super bem. Alright? Agora, se não, I've seen. Tá? Gente, entenderam? Entenderam como que funciona? Depois daquela explicação do passado lá, ficou bem mais claro. É muito fácil. Esse negócio é o modo como que é explicada a coisa. Explicar desse jeito é muito fácil. Interrogativa. Isso aqui não precisa nem... Olha pra você ver. Have e has são auxiliares desse tempo verbal. Auxiliares deste tempo. Vitor, tá aí ainda? Verbal. Ok? Então, para fazer pergunta, se a frase é I have seen or you have seen, colocar aqui para ficar mais fácil de entender. You have seen. Como que nós vamos fazer? Na hora da pergunta, nós vamos pegar esse have ou o has e trocar ele de lugar. Fincou para cá, ó. Professor, Sim. meu telefone ficou no visual pra perguntar. Ele não deu pra entrar, aí agora que eu entro de novo. Vixe, Maria. Mas agora tá beleza aí com ele aí? Tá tudo bem? Consegui copiar, mas a aula vai ficar salva, né? Vai. Você pode assistir depois, tá? Quando você falou que você tá gravando lá? Sim, tô gravando essa aula sim. Tá? Depois dessa parte que você perdeu, pode assistir de novo. Você tá sabendo do concurso da disputazinha nossa, né, Arthur? Você tá sabendo da disputazinha nossa aqui, né? Sim. Quanto mais like tiver as aulas e mais view, aí nós vamos ganhar uma festinha lá, tá? Assim que a gente voltar. Ok? Então dá bastante like lá. Manda todo mundo dar like aí. Ok. Então olha só. Tá igual aqueles caras de YouTube, credo. Have you seen? Eu viro pra vocês e falo assim, guys, have you seen Cristiano? Ok? Have you seen Cristiano?
Ok? Vocês viram o Cristiano? Alright? Então, a pergunta porque o have é um auxiliar. Tem uma musiquinha, hein, Débora? Essa musiquinha é boa. O Vitor tá aí? Eu gosto de falar um negócio de música assim, o Vitor tá, me ajuda bastante. O Vitor tá aí não, né, Vitor? Ô, Vitor. Tô achando que o pai do Vitor deu nele um cascudo, velho. Ele sumiu. Aqui, ó. Já viram aquela musiquinha aqui? Conhecida? Alô? Ô, Vitor. Voltou, né? É só eu falar de música que ela aparece. O que vocês falaram de música? Aqui, ó. Você já viu aquela musiquinha de churrasco? Tá? De tiozão no churrasco. É tiozão no churrasco. Aquela musiquinha. O exemplo. Não, é o tiozão de churrasco. Imagina, você faz o churrasco na sua casa. Aí chega o seu tio com violão, tá? No começo do churrasco, tá todo mundo cantando, bacana. Aí chega mais tarde lá no churrasco, né? Já tá todo mundo cansado, todo mundo bicudo já. Aí o seu tio vai, puxa aquela música. Tan, 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 tan. Já viu? Aquela que fala. Sim. João botou melão no gol. Já viu? Já viu? Essa música tem o present perfect. Tá? Aonde? No refrão dela, quando ele fala I wanna know, have you ever seen the rain? Have you ever? Ele ainda usa um efeitozinho aqui, vamos dizer. Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? O que ele pergunta na música é Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Você já viu a chuva caindo num dia de sol, num dia claro? É poético, tá, gente? Pra parar, não vem? É poeta. Right? Have you ever seen the rain? Have you ever traveled by bus? Você já viajou de avião? Tá? Ok? Então, a princípio, para nós fazermos pergunta nesse tempo verbal, nós vamos usar o have e o has. Has, olha, has she studied? Has she studied? Ok? Ela estudou. Has she studied for the test? Ok? Right? Has she studied for the test? Ela estudou para o teste. Tá? Ok? Então, nós vamos usar. E na negativa, nós vamos usar I haven't. Right? I haven't gone, for example. I haven't gone, ou seja, eu não fui. I haven't seen. I haven't seen. Eu não vi. Ok? I haven't done. Eu não fiz. Na terceira pessoa, she hasn't done. Ela não fez. Tá? É a forma negativa do present perfect. Tá? Ok? Alguma dúvida? Não. Fácil, não é? Hein, Kev? Não é fácil? Agora, como eu sempre falo, precisamos treinar. Ok? Tem que ter um vocabulário para usar. Precisamos treinar. Vocês vão pegar todos aqueles verbos, gente, e começar a montar frases, montar situações para usar todos aqueles verbos que nós vimos lá em cima. Tá? É só você pegar todas aquelas situações que nós vimos lá em cima e começar a montar a frase. Eu não fui. I haven't gone. Eu não assisti. I haven't watched. Porque watch é um verbo regular, então é só colocar o ED. Eu não tomei café da manhã. Oh,
Lembra, Vitor, que você perguntou assim, mas peraí, e qual o uso do have? Imagina que eu vou virar, você vira pra mim, eu chego na sua casa e falo assim, você chega na minha casa e fala assim, Vitor, do you wanna take some coffee? Você quer tomar um pouco de café? Aí você vira pra mim e fala assim, no teacher, thank you, because I have had breakfast. É possível, Victor. Ok? I have had breakfast. Eu tomei café da manhã. I have had breakfast. Não falei quando. Provavelmente foi de manhã, né? Mas eu não falo quando. I have had breakfast. Ok? Ok. Right? Então, é possível usar. Esse aqui é o have, do present perfect, o auxiliar. E esse aqui é o have no particípio. Como o have está vindo depois de have, ele tem que estar no particípio. Então, é possível, sim. I have had. Ok? Eu falo assim, eu tinha um violão desse jeito. Você fala assim, teacher, I have had too. Eu também tinha. I have had. Eu também tive um violão desse jeito. I have had. Ok? Right? Então, é possível, ok? De usar o have e o had na mesma frase. A regra é, o verbo que vier depois de have tem que estar no particípio, tá? Só que isso aqui é acidente de percurso. Eu tive que colocar o have depois de have, então ele foi pro particípio. Eu fui, né, eu era, ou eu fui. I have been, eu estava. I have been there. Eu estava lá. Hey guys, I have been there. Ok? I have been there. I have, porque o been é o particípio do verbo to be. To be no presente, was e were no passado, and been no particípio. Tá? Ok? Alguma pergunta? Não. Não? Usar. Tem algumas outras formas que nós vamos ver na próxima aula de usar, tá? E aplicações, tá? O uso do present perfect é esse. Mas eu posso usar ele em outras aplicações. Essas outras aplicações, para não ficar muito confuso, nós vamos ver na próxima aula. Essas aplicações, gente, realmente é coloquial. É um jeito de usar. Tá? Que nós usamos o present perfect, nós vamos ver na próxima aula. A princípio é fazer isso. Tudo que você for fazer a partir de agora, tudo que você for falar, que você não falar o tempo e estiver no passado, vocês vão usar, gente. Não é vocês podem usar, vocês vão usar o present perfect. Quando você for falar alguma coisa que você precisa falar do passado, quando o passado fizer parte da informação, aí vocês vão usar o simple past. Se não, present perfect. Ok? Se o passado não for importante para a frase que você está falando, para a história, por favor, usem o present perfect. Tá bom? Tá bom? Alguma dúvida? Não. Are you sure? Também se tiver alguma dúvida, assiste de novo a aula, com certeza se quiser. É só assistir de novo, é até bom mesmo que depois vocês assistam de novo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, se for o caso. E aí, se pintar alguma pergunta, aí me perguntem. Viu, Débora? Tá bom. Tá bom? Mas aí, de primeira, entenderam? Porque, gente, olha só, entender é uma coisa. Agora, aplicar vai ser outra. Tá? Para aplicar, vocês vão ter que ser mais incisivos aí, vocês vão ter que ser mais insistentes nisso aí. Por quê? Para aplicar isso, vocês vão ter que montar frases. Tá? Vocês vão ter que falar. Se não falar, não vão conseguir, não. Jeff, é até bom que a gente monta a frase, e aí se a gente tiver alguma dúvida,
A gente manda lá no grupo e você vê se tá certo, se tá errado. Sim, sim. Além do mais, eu vou colocar uns exercícios lá. Vou acabar de explicar o Present Perfect, tá? Vou acabar de explicar ele todo e depois vamos colocar umas frases lá. Porque depois, logo depois do Present Perfect, nós vamos ver o Present Perfect Continuous, tá? Então nós temos o Present Perfect, as outras formas do Present Perfect para aprender. E depois nós vamos pro Present Perfect Continuous. É muito fácil também. Não é bicho de cabeça, não. Tá? Tá ok? Tá. Alguma pergunta? Não. Arthur, Kevin, Tainara, alguma pergunta? Não. Não? Então tá. Não? Tudo bem aí? Então vamos fazer o seguinte. Até a próxima aula. Viu? Deixa eu liberar vocês mais cedo aqui. Ok? Bye bye. Alô? Thank you very much. Tchau, Diego. Tchau. Ah, vai. Bye. Vai. Tchau. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Eu pedi. O Arthur é uma graça. Acabou, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí.